Pessoas, boa tarde porque é tarde agora, 16h16. Eu fiquei um tempão sem gravar vídeo, porque dá uma trabalheira medonha e eu tinha várias coisas para fazer, mas eu resolvi dar continuidade agora que eu consegui um tempinho livre, né, que eu tô sozinho em casa, não ter criança correndo, essas coisas correndo em casa atrapalha um pouco, né. Então eu fiz o molde, no último tutorial que eu fiz foi o molde sobre a construção do molde de silicone bipartido, né? E agora eu vou falar sobre resina, né? Resina tem uma infinidade de resinas, enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre todas, mas vou falar em específico sobre essa de poliuretano que a Red Lease importa da Smolt-On. A Smolt-On é uma das empresas top assim na fabricação de resinas e tem vários modelos e tem vários catálogos. Se você entrar no Google e digitar lá Smolt-On, você vai cair direto no site. As primeiras pessoas que eu vi mexendo com essa resina 5, 6 anos atrás na internet eram gringos, né? Eram norte-americanos, eram estrangeiros, e demorou um pouco para aparecer uma empresa para a Red Lease trazer para cá. Tinha outras empresas aqui no Brasil que traziam a matéria-prima importada e vendia aqui, mas a qualidade é boa, eu particularmente gosto, mas não tem a gama maior, né, de produtos. Essa é a mais simples, né, a mais comum dessas séries, né, da Smoltcast 320, que é a que a Red Lease traz. Hoje, nós estamos no dia 27 de fevereiro de 2018, esse produto está custando R$ 169,00 fora o frete, direto do site da Red Lease. Mas você encontra também no Mercado Livre e em algumas lojas que traz, mas é a própria Red Lease que importa isso aqui, né? Ou você pode comprar também direto da Red Lease e pagar um frete internacional, fica a seu gosto aí. Mas está custando essa quantidade, né, a quantidade que vem aqui, R$ 169,00. Ele tem um kitzinho atrás explicando como é que utiliza, né? Uma maneira simples de utilizar ele. Tem um logo da Red Lease, não vem muita coisa explicando, tá em inglês, se você tiver facilidade com o inglês, tá em inglês para você ler. Mas basicamente é isso. Cada frasco vem dois compostos dentro, né? Parte A e parte B. Cada parte tem 450 gramas. Então, as duas partes aí junto dão 900 gramas mais ou menos. O peso não é muito diferente do peso em massa por peso líquido, então vai dar quase 1 litro aí, né? As duas vão dar quase 1 litro. E a resina, quando a gente fala de resina, as pessoas imaginam uma coisa diferente, pelo menos eu imaginava antes de começar a mexer. A resina é um polímero, como vários outros, como essas figuras aqui né? São figuras originais, são feitas de polímero. É um termoplástico elastômetro, mas é um polímero também. A resina também é um polímero. Ela é um polímero plástico. O maior benefício de se fazer uma peça de resina é que ele tem a característica de uma peça de um termoplástico rígido. Ele se torna quase todas as características do termoplástico rígido. Até o toque, se você pegar uma peça de resina feita com essa resina na mão, ela tem a característica de um termoplástico rígido. Eu mexo muito com os G.I. Joe, né? Com os comandos em ação, que eu sou colecionador. E quando eu comecei a mexer com isso foi justamente para fazer réplica de algumas figuras que eu queria fazer tropinhas e tal, e é muito caro, o colecionismo é caro, e aí eu acabei caindo nessa resina. Eu passei por outras, mas caí nessa e gostei, né? Gostei do poliuretano. Essa eu comprei para testar, da Red Lease. Eu particularmente eu uso para mim, na minha produção, ou para pessoas que pedem para mim fazer por encomenda. Eu utilizo uma resina de poliuretano de outra marca, mas essa aqui eu comprei para testar. A característica de uma peça de resina, isso é as costas de uma figura da Jinx, né?
isso é uma peça de resina. E ela é plástica, se você pegar na mão ela é plástica, ele não tem cara de vidro, acrílico, nem nada. Ela tem a característica plástica. A única diferença que eu acho na hora de fazer uma peça assim, é que se eu precisar derreter ou alguma coisa assim, eu não vou conseguir derreter porque, diferente do termoplástico, quando você derrete, quando você aquece, ele derrete. A resina, quando você aquece, ela torra. Então é difícil fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a característica plástica é a mesma. Eu tenho algumas peças que eu fiz aqui de teste, uma cabecinha, que ela é feita com resina, inteira com essa resina. E essa é a cor dessa resina crua. Depois que ela cura, ela fica nessa cor, branca, né? Existem esses dois compostos, né? Ele tem uma cor mais amarelada, eu não lembro de cabeça, vamos olhar. A parte A é transparente. Deixa eu falar a respeito de alguns cuidados que tem que tomar com essa resina. O poliuretano, ele é muito sensível à umidade. Então, a primeira resina que eu comprei para testar foi da Jim Clay. E eu tive uma perca muito grande dessa resina, inclusive a resina estragou aqui dentro. E nas peças que eu fiz também. Eu tenho um Viper inteiro que eu fiz de resina, da resina da Jim Clay. Espera só um minuto. Ó, esse é um Viper que eu fiz, ele é inteiro feito com a resina da Jim Clay, cru. Então a resina Ultracast, que a Jim Clay vende, de poliuretano, ela fica dessa cor, né? Isso é uma figura crua. E aí foi a primeira que eu comprei. E eu perdi muita resina, e aí, como eu estava aprendendo, tinha pouca informação na internet na época, coisa de 4, 5 anos atrás, tinha pouca informação. O próprio Sintra da Jim Clay, ele me deu algumas informações, ele falou que a resina ela é muito sensível à umidade, não só à umidade. Depois, se você estudar quimicamente, você vai ver que a resina ela é sensível ao hidrogênio, né? Então, muita coisa que tiver, um exemplo, se a gente for pigmentar a resina ou o molde tiver úmido. Então, foi interrompido aqui pelo Silvio que chegou aqui. Então, eu estava falando que a resina é muito sensível ao hidrogênio. E aí eu perdi muito a resina da Jim Clay, porque eu estava curioso, mexendo com o negócio, não sabia. E aí o Eduardo Cinta da Jim Clay, ele me falou que era problema de umidade, né? Tem duas questões aí. Uma, na hora de você trabalhar com ela. O que estragou a minha quantidade de resina foi porque eu estava mexendo com ela e eu trabalhando perto dela, ela, além de expelir alguns gases que são tóxicos, são nocivos, minha respiração, ela transporta umidade, né? E aí essa umidade, ela acabou contaminando a resina e estragando a resina. Outra coisa, durante os testes que eu fiz, pigmentando elas, eu usei alguns pigmentos que tinham hidrogênio ou água na mistura, e aí ele ferve a resina porque ela é muito sensível ao hidrogênio na fórmula dela, né? Então, esse é um dos problemas. Então, sempre quando for mexer com a resina, usar uma máscara para evitar a sua contaminação pelos gases que ela solta e para evitar que a sua respiração acabe contaminando a resina e estragando ela. Porque estraga um pote inteiro, não é uma coisa barata, né? Um pote desse, um kit desse aqui tá R$ 170, então não é uma coisa tão barata. Outra coisa, essa resina, a poliuretano em específico, ela não tem cheiro nenhum. Eu moro num apartamento, trabalho com ela aqui dentro do meu quarto, tem uma mesinha do lado da minha cama, e eu trabalho com ela aqui dentro, ela não desprende cheiro nenhum, não é tão fedida igual é a resina de laminação, a resina de poliéster, que tem a base de poliéster, que ela é muito fedida, né, mesmo. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar esse molde, ele já estava preparado, eu andei fazendo algumas peças com ele,
E eu não sei onde eu coloquei a fita crepes. Pera aí. Achei a fita crepe, deixa eu preparar o molde aqui. Eu uso para ajeitar o molde, antes de inserir a resina aqui, eu uso um desmoldante. Normalmente eu uso um desmoldante. E eu não vou usar esse desmoldante justamente pelo que eu estava falando. Esse desmoldante que eu tenho, ele é da Silkplast e a base dele é água. Se eu verter ele aqui, nesse molde, ele vai acabar fervendo a resina e fazendo um monte de bolha. Então eu não vou usar esse desmoldante. A Red Lease, ela tem um desmoldante próprio, à base de silicone, que não tem água na composição. Então, para cuidar do molde, para que ele dure mais, para que se faça mais peças, é bom sempre que fizer uma peça, fizer outra, dar uma lubrificada nele, né? Esse aqui já está lubrificado, já está bem lubrificado, dá para você ver o brilho aí, ó. As duas partes, eu já tinha deixado ele assim. Eu só vou preparar ele aqui. Deixa eu virar aqui. Então, eu preparei o molde. Essa resina, como ela cura muito rápido, deixa eu falar sobre as características técnicas dela aqui. A caixinha dela não tem, mas eu tô aqui no site da Red Lease, né? No próprio site da Red Lease, ele tem as características técnicas dela aqui. Fala sobre cores, branquiçada, dureza depois de curada, né? 70 ASTM, D2240. A temperatura que ela suporta depois de curada é 60 graus. Ela suporta isso. O tempo de trabalho dela, ele está relativo com a temperatura ambiente. Então, em temperaturas mais altas, ela cura mais rápido. Em temperaturas mais amenas, né, mais baixas, ela demora um pouco mais para curar. E a umidade do ar é uma questão bem significativa aí também. Aqui ele fala que para 23 graus Celsius, o tempo de trabalho dela é de 3 minutos. E para 23 graus Celsius, o tempo de cura total dela é 10 minutos. Então 10 minutos você pode tirar a peça daqui de dentro já. Eu uso... O ideal é se trabalhar com ela com luvas, né, também. Porque ela, além dela aquecer quando ela está curando, ela pode causar algum tipo de alergia. Ela desprende alguns óleos, alguns gases, que pode causar, é um produto químico, então pode causar alergia. Eu uso luvas e eu uso máscara, né, quando eu estou mexendo com ela. Eu trabalho com doses bem pequenas, né, então como a diferença de peso não é tão grande para a quantidade que eu uso, eu trabalho com porção e não com peso. O recomendável é que seja feita a pesagem do composto A e do composto B, para que se tenha a mistura perfeita. Eu uso esses copinhos descartáveis, que eles têm umas linhas em volta, e de preferência que tem essas linhas na vertical, desculpa, na horizontal, que aí eu uso eles como demarcação, né? Então eu encho até mais ou menos aqui e encho outro mais ou menos aqui, misturo, verto e depois isso aqui eu jogo fora, eu não preciso limpar, é uma coisa baratinha, então eu faço com eles.
O ideal é que seja pesado. Só que eu tenho uma balança de precisão. Quando eu vou fazer alguma coisa que envolve uma quantidade maior de resina, eu faço a pesagem. Quando nesse caso aqui desse molde, que é uma coisa de gramas, sei lá, 20 gramas, acho que menos de 20 gramas vai ter a peça, e é uma medida muito pequena para mim pesar. Não corre o risco da margem de erro ser muito grande. Eu vou colocar a máscara e as luvas para misturar, já para distribuir a resina aqui. Nossa Senhora. Precisei dar uma pausa aí porque o composto A, ele é na química dele é onde tem a maior quantidade de catalisador, e se você não deixar bem limpo aqui em cima na hora de fechar, ele em contato com a ar ele endurece e acaba colando a tampa. Deu um trabalho. Ainda bem que o Silvio estava aqui e ele me ajudou a descolar. Então, eu coloquei nas duas medidas aqui. Eu coloquei ele na mesma... Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Mesmo risquinho. Mesma marquinha. Então, eu havia falado que a parte A era incolor, mas ela não é a incolor. A parte A, ela é é essa marronzinha aqui. A parte B, no caso a resina que eu estou acostumado a trabalhar, da Moldflex, ela é o contrário, né? Isso não infere muito, mas enfim. Então a parte B dessa resina que ela é a transparente. Ele tem essa densidade de água aqui, tá vendo? Bem líquido. Isso é uma coisa boa na hora de verter dentro do molde. Eu vou mudar um pouco, vou dar uma pausada aqui no vídeo e vou mudar o ângulo para gravação aqui, mostrando eu misturando e tal. Acho que fica mais legal. Então vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. Voltei aqui, deixei assim no ângulo que fica mais fácil de ver, né? Eu vou fazer o seguinte. Agora que eu tenho elas aqui, eu tento não respirar muito perto, é que eu não tenho como falar com a máscara, não sei se vai sair eu falando, né? Eu ainda não vi, mas eu prefiro fazer assim, então por isso que eu não tô com a máscara, mas eu vou colocar a máscara e vou misturar. Para misturar,
eu uso uma espátulazinha que eu tenho, ela é de aço inox, depois eu limpo ela e tá tudo certo. Mas você pode usar um palitinho de sorvete também, virgem, né, que não tenha sido utilizado ainda, para mexer ou alguma coisa assim. Eu não recomendo usar plástico, nem alguma coisa que tenha suja ou alguma coisa de cozinha também, porque é um produto químico, né? Então se você for separar alguma coisa para fazer isso, você separe só para fazer isso, né? Então eu vou misturar os dois e verter dentro do molde. Eu vou tentar mexer mais um pouquinho na câmera para ele dar uma visualizada aqui, a cara do molde, né? Eu vou deixar ele aqui agora para curar em tempo real, para que... Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Não dá. Mas para que... Vou tirar aqui o claro. Para que você veja vocês vejam esbranquiçar aqui. Ele já está tomando uma cor diferente. No copinho também. Ele já está meio que endurecendo. Tá bem quente o copinho. Ele esquenta. Não a ponto de queimar. Mas tá bem quente, ó. Ele já tá curando, tá vendo? Tá em tempo real. Então você tem uma noção de que é um negócio que endurece muito rápido, ó, o copinho. Tá bem quente. Não a ponto de queimar, mas... No copinho já endureceu. Aqui tá endurecendo ainda. Essa é uma das facilidades de se trabalhar com essa resina. Ela cura muito rápido. E ela não desprende cheiro, né? Eu tirei a máscara aqui pra falar. Não é o ideal. O ideal é que fique num local ventilado, né? Eu tive que fechar a janela para fazer gravação e tal. Mas o local, o ideal é que se deixe num local ventilado, porque enquanto ela está curando, ela está desprendendo gases, né? Gases e óleos, né? Esses gases, eles podem ser tóxicos. Eles são tóxicos, na verdade, mas pode gerar alguma irritação. Eu não tenho nenhum tipo de alergia ou irritação com essa resina.
E como é um teste eu preciso gravar, aí eu resolvi mostrar, né? Ó, a cara do molde já tá bem branca, tá vendo? No copinho já tá endurecendo já. Mais uns 2 minutinhos e ela tá dura. Vou voltar a câmera aqui para falar a respeito de outras coisas. Deixa eu mexer aqui. Então, eu falei sobre pigmento, né? E eu andei fazendo algumas outras peças. Deixa eu pegar uma outra peça aqui. Essa é a cintura da pitona. Eu fiz a pitona, eu tenho um vídeo aí no canal, que foi um personagem que eu esculpi, depois eu tirei molde das peças que eu esculpi e produzi 22 em série e vendi algumas, tem 12 no Brasil e 10 delas eu vendi no eBay para algumas pessoas, então não sei que fim que levou. E aí eu pigmentei a resina, tá vendo? A resina foi pigmentada. Essa resina foi pigmentada. Na hora de fazer a mistura, eu vou fazer alguma peça pigmentando e explicando sobre a pigmentação. Essa questão da... Deixa eu mostrar aqui a pecinha. É uma cintura. É uma das cinturas que saiu cheia de falha. E aí eu uso isso pra custom, ou acabo guardando aí, ou jogo fora, enfim. Eu pigmentei de roxo, vermelho, a minha mesma resina de poliuretano pigmentada de vermelho. Azul. Essa resina aqui, ela é um pouco complicada de trabalhar você pigmentando ela. Por quê? Porque você tem um branco, né? No caso da Jean Clay você tem aquele bege. E isso é uma cor que você tem que somar. Mas não só isso, a reação química ela faz uma mudança na pigmentação. Como você tem dois compostos, o A e o B, no caso esse aqui o B que é o transparente, eu posso pigmentar essa resina B, deixar numa cor que me atende, que eu quero, um exemplo, um preto com brilho, né? E eu pigmento ele com preto. E na hora que eu verto a resina e misturo as duas cargas, os dois compostos, na hora que ele for curar, o branco da resina vai se somar ao preto. E aí branco mais preto vai dar um cinza. Então vai ficar um chumbo meio escuro, não vai ficar um totalmente preto. Para que consiga o preto, você tem que ter um pigmento hiperconcentrado. A Modiflex vende uns pigmentos próprio para resina de poliuretano. Ele não é barato, ele é caro. Ele é hiper concentrado. Esse aqui eu comprei tem um tempão. E ele é um preto. Então quando eu preciso... eu comprei só o preto e o branco. Por quê? Porque... aliás, eu comprei só o preto porque se eu precisar escurecer alguma coisa, ou eu uso esse pigmento preto, né? Mas eu acho muito caro. Pra mim é caro, né? Não sei a realidade de cada um. Pra mim é caro. Eu acabei desenvolvendo outros tipos de pigmento. Que eu vou fazer teste aqui para vocês verem como é que fica, né? Já está quase curado e está desprendendo óleos ainda, mas já está quase curado. Então, aí quando eu comecei a mexer com os pigmentos para tentar pigmentar ela, eu achei muito caro, né, o pigmento, e não tem todas as cores. Você tem algumas cores, vermelho, verde, azul. E aí se você quiser pigmentar alguma resina para que se torne uma cor que você deseja, é meio complicado. E aí eu comecei a estudar isso aí, né. Primeira coisa que caiu em mim foi o pigmento xadrez. Aquele pigmento em frasquinhos que vende no depósito de material para construção. Aquilo ali tinge até cimento.
Então eu fiz um teste com aquilo. Porém, aquele pigmento em xadrez, ele líquido, ele tem água na mistura, e eu não sabia. E na hora que eu verti aqui, ele ferve, né? Fica cheio de bolha, fica tudo airado. Se você quiser fazer algum efeito, dá até para se fazer, mas estufa o molde, enfim. A água não se dá bem, o hidrogênio não se dá bem com o poliuretano. E aí, como não deu certo, e eu fui estudar a química do polímero da resina, mais a química do pigmento, e fui descobrindo, já sabia da história da reação com a umidade, com o hidrogênio, e aí eu procurei pigmentos que não tivessem água na mistura. E o modo mais fácil foi o próprio pó xadrez. Eu comprei aqui, tem um verde. Ele é um pigmento em pó, que vende quilo disso aqui. Acho que a menor quantidade é meio quilo, ou um quarto de quilo, eu não sei. Ele é um pigmento em pó xadrez, eu guardei só isso já tem um tempão, eu uso. E eu dissolvo isso aqui e eu uso ele. Pigmento em pó xadrez, desse de tingir cimento ou tingir algumas coisas. Deixa eu tentar ligar outra iluminação aqui, para ver se clareia um pouco mais. Tá com um mau contato aqui, né? Bom, enfim, larga pra lá. Então eu uso esse pigmento em pó xadrez. Outra coisa que eu uso bastante também é maquiagem. Eu usei maquiagem, inclusive eu fiz um Viper, tem na minha coleção aqui. Ele é a resina pigmentada. Essa não é a resina da Jean Clay, mas ele é uma resina de poliuretano da Multiflex. É uma resina é a EasyFlow 60. E eu pigmentei ele com maquiagem, né? Ele é inteiro feito com maquiagem. Resina de poliuretano e maquiagem. Eu também tenho ele na minha coleção. E eu uso. Não é uma coisa barata também, né? Principalmente as marcas muito grandes. Isso aqui é pó compacto para fazer pele, peças de cor de pele. Você dá para ser feito com pó compacto, né? Você raspa aqui e verte na mistura, né? Ele é pó compacto dessa marca, Dalius, sei lá. Essa aqui também eu tenho. E a pó compacto eu comprei bastante, porque fui numa lojinha dessa de conveniência que vende coisa do Paraguai e chinesa e comprei lá, né? E fui fazendo vários pigmentos, né? Eu tenho alguns outros pigmentos que foi eu que decantei, usando algumas outras coisas, né? Eu vou falar sobre pigmentos depois. Eu falei só sobre esses que eu vou utilizar aqui para fazer uma peça de teste. Eu vou pigmentar a resina para fazer o teste, né? Eu vou dar um pause no vídeo porque eu vou esperar os 10 minutos que é necessário para tirar a peça do molde. Então eu vou dar um pause no vídeo e daqui 10 minutos, de agora para 10 minutos, eu volto e desmoldo essa peça. Pronto, pessoal, voltei. Esperei os 10 minutos que precisava e vou abrir o molde. Eu já dei uma olhada aqui no copinho, o copinho que eu tinha misturado. Deixa eu até quebrar ele aqui. Isso é toda a resina, o copinho tá quebrado aqui, ó. Eu quebrei ele. Essa resina ela é tão boa que ela... eu não sei se eu vou conseguir focar, mas dá pra ver aqui até os detalhes do fundo do copinho que ficou, tá? Então ela endureceu, não tá totalmente rígida ainda. Eu deixo em descanso. Mas vamos abrir o molde logo.
como eu tinha feito no outro vídeo sobre o molde, né? Ele desceu, encheu a peça e saiu aqui pelos respiros. Ficou com uma bolha aqui. Normalmente aparece essas bolhas mesmo. Isso é um problema para quem não usa câmara de vácuo. A câmara de vácuo é uma coisa cara. E essa resina ela reduz muito a produção de bolha, mas acaba acontecendo, né? Como o molde ele tem um ponto crítico, que aquela parte interna lá no canto acaba formando uma bolha. Eu cheguei a fazer um furinho aqui, mas acaba acontecendo essa bolha aqui mesmo. Eu resolvo esse problema de bolhas aqui, ou pingando mais um pouco de resina aqui numa próxima vez que eu for fazer, ou colocando um pouquinho de Durepox e fazendo um acabamento, né? Mas a peça ficou boa, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Depois tem que fazer o acabamento, né? Tirar essa parte daqui. Eu vou deixar ela aqui no canto. E vou fazer uma peça de outra cor. Eu vou fazer um vídeo só sobre os pigmentos. Mas eu vou pigmentar o furinho que eu tinha feito aqui. Ele sempre fica cheio de resina. Dá uma limpada no molde. Fechar ele de novo. Vou usar o mesmo frasquinho que eu usei para colocar o composto B. O composto A eu detonei, então vou usar um outro copinho. Eu vou pôr uma máscara aqui e a luva para mexer com a resina. Coloquei as duas partes. Agora eu falei sobre o pigmento, o preto. Como eu vou falar sobre pigmentos depois, em outro vídeo, para não ficar muito longo,
Eu vou fazer uma pigmentação aqui com maquiagem. Essa aqui eu não usei ainda. Aliás, eu vou fazer com o pó xadrez verde, tá? Eu tenho os dois compostos aqui, o marronzinho e o transparente. Eu vou pigmentar o transparente. Eu vou colocar um pouquinho. Eu uso umas espátulas, é de mexer café. Só um pouquinho. E aí mexer até ele dissolver bem. Deixa eu botar a máscara aqui para não respirar em cima da resina. O ruim de usar o pigmento em pó é que ele demora um pouquinho para dissolver, né? Não é igual o pigmento líquido próprio. O pigmento líquido próprio ele já dissolve de uma vez. Quando eu ver que já está mais ou menos dissolvido por igual, é só um teste mesmo. Esse é o verde. Eu vou pegar o pigmento preto, que é o próprio para a resina. Eu vou pingar uma gotinha para ele dar uma escurecida nesse verde. Ele é bem concentrado. Ele é tão concentrado que não está querendo pingar. Vou dar uma limpada nisso aqui. Faz um tempão que eu não uso. Ele é tão concentrado que o preto tomou a cor do verde. Bom, enfim, como é só um teste do pigmento, não vai fazer tanta diferença não. Vou tentar tirar aquelas bolhas malditas que fica na peça. Eu acho que tá bom. Cadê aquela
fazer uma arte aqui. Ver se eu consigo. Tá endurecendo bastante. Já endureceu, né, no copinho. Dá pra ver. Já endureceu. Vou voltar aqui. Vê que ele vai curando, endurecendo e vai tomando cor, vai somando o branco, né? Como eu tinha jogado verde mais o preto, ele vai ficar um chumbo esverdeado, alguma coisa assim. Já tá endurecendo. Tá endurecendo, na verdade, né? Eu vou deixar aqui em repouso. Vou parar mais aqueles 10 minutos pra gente tirar a peça pra ver como é que ficou. Voltei aqui, depois dos 10 minutos. Não sei se foi reação com o pigmento. Eu não sei o que foi. Desprendeu um óleo aqui em cima da peça. Não sei se foi do molde, porque esse molde... Voltei aqui com a peça. Ele desprendeu um óleo aqui. Eu não sei se foi por causa do pigmento. Deu uma fervida. Ó. Tá vendo como é que ficou aerado? Ele reagiu com algum pigmento que eu coloquei. Ou foi aqui, esse preto que faz um tempão que eu não uso. Ou foi com isso aqui que deve estar com alguma umidade. Também faz um tempinho que eu não uso. Mas enfim, ele deu uma fervida. Já dá pra ver pela... Ele ferveu. Ou talvez tenha sido do molde, né? Eu usei esse molde pra fazer algumas peças com outra resina e acabei lubrificando ele com aquele desmoldante da Sulky-Plast que tem a base de água. E aí talvez tenha sido isso, né? Eu vou abrir o molde aqui pra ver como é que ficou a peça. Acho que foi o pigmento mesmo que eu usei. O verde, esse pó aqui que deve estar com alguma umidade. Ele ficou com... Ficou esquisito. A peça em si ficou esquisita. Ficou com as bolhas. Mas tá aí, deixa eu fazer o acabamento aqui nessa peça. Não gostei do jeito que ficou. Também fiz uma maçaroca de pigmento. Devia ter feito só com um, pra saber qual dos dois que reagiu.
Fiz o acabamento na peça. Ela ficou com uma bolha aqui em cima, que dá pra tratar daquela maneira que eu falei. Eu posso pôr um pouquinho de Durepox aqui, ou pingar um pouco de resina e ficou com uma bolinha aqui embaixo. Mas a peça ficou bonitinha. Deixa eu dar uma limpada aqui. Certo? Então, a resina de poliuretano é isso. E ela fica com essa cara plástica, né? Fica com cara de plástico mesmo. Com jeito de plástico, com peso de plástico. Eu vou, mais pra frente, eu vou ver se eu faço um vídeo só falando sobre pigmento. E quando eu comprar, eu não tenho mais da outra resina de poliuretano aí. Eu fiz o pedido, estou esperando aguardar. Eu vou ver se chega. E aí eu vou ver se eu gravo um vídeo falando sobre a resina de outras marcas, como ela se comporta, né? Eu acho que foi o pigmento xadrez mesmo, esse em pó que eu utilizei, que ele reagiu. Eu não sei se eu não misturei direito. Enfim, é isso aí. Era só para falar sobre a resina, sobre o uso dela. Se aparecer alguma dúvida aí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. Se aparecer alguma dúvida aí sobre resina de poliuretano, eu puder usar, puder ajudar. Eu não manjo muito, mas eu posso pesquisar, enfim. É só mandar aí nos comentários, deixa nos comentários aí, que eu procuro responder assim que possível. Se puder deixar o like no vídeo também, eu agradeço de montão. Não resolve muito, mas ele dá uma credibilidade maior no vídeo no YouTube. E esse feedback é legal. Para mim gravar outros acaba dando uma desmotivada, porque eu tenho muita coisa para fazer e muita coisa para estudar, e a edição de vídeo, a gravação de vídeo, áudio, iluminação, logar, botar uma camisetinha, né, o Neno, enfim, tudo isso aí demanda um tempo que o meu tempo é muito escasso. E aí se eu tiver esse feedback no vídeo, ele dá uma ajudada, né? Pelo menos eu sei que as pessoas estão assistindo e estão tirando alguma coisa útil desse experimento. Eu estou trabalhando com uma outra resina, com uma resina epóxi. Eu fiz algumas peças com ela. Ela deixa com essa cara translúcida. É plástica também, fica com a cara plástica, só que ela fica translúcida. E mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando sobre ela. Beleza? Um abraço aí, até.